E aí, meus queridos alunos, aqui é o professor Recanelo e vamos dar continuidade ao nosso curso de embriologia. Bom, antes, um recado, inscreva-se no nosso canal, aí no cantinho aí em amarelo, não deixa de se inscrever e ficar a par de todas as videoaulas do canal. Então, a aula de hoje, pessoal, aquelas pequenas aulas de embriologia, são 9 partes, aula 7 de 9, anexos embrionários. Vamos lá, o que são esses anexos embrionários? Olha o nome, anexos. São estruturas que estão anexadas ao embrião, mas, porém, contudo, não faz parte do embrião. Tá? Olha só o conceito. Durante o seu desenvolvimento, o embrião origina estruturas que, de alguma forma, irão auxiliá-lo. São os anexos embrionários, que não farão parte do indivíduo adulto. Se não faz parte do indivíduo adulto, significa que são órgãos transitórios. Como você pode ver, eles são eliminados, descartados após o nascimento. Anexos de peixes e anfíbios. Bom, a gente vai ver alguns anexos que a sua importância vai depender do organismo. Tá? Esse organismo vai nascer aonde? Dentro do rio? Tá? Vai nascer dentro de um ovo ou no útero? Depende onde ele for se desenvolver, um ou outro anexo é mais importante para a sua vida. O saco vitelínico, quais são as funções? Nutrição nos mamíferos eutérios. Mamíferos eutérios são aqueles que possuem placenta. Sua função é hematopoética. Função hematopoética significa dizer que tem função de produzir células do sangue. É o único anexo embrionário dos peixes e anfíbios. Então, como o nome diz, saco vitelínico é um saco que contém vitelo. Vitelo é uma substância nutritiva que vai nutrir o embrião. Então, por isso, as funções nutrição, tá? E nos mamíferos eutérios, ele não tem função nutritiva. Por quê? Porque esses mamíferos eutérios eles possuem placenta e a placenta é quem faz a nutrição. É o único anexo embrionário de peixes e anfíbios. Então, olha só, o peixinho ele vai ter aqui um saco vitelínico ligado ao seu intestino. Então, é o único anexo de peixes. Em anfíbios, pessoal, olha só, ressalva. Tem o vitelo. Sim, o vitelo fica nessas macrocélulas, tá? Opa, voltando aqui. Que são chamados de macrômeros. Só que não tem a vesícula, né? Aquela bolsinha que guarda o vitelo. O vitelo fica dentro dos macrômeros. Então falta a vesícula vitelínica típica. Nesses animais, o vitelo encontra-se dentro de células grandes, os chamados macrômeros. Então olha só, peixes e anfíbios, eles só possuem quem? O saco vitelínico. E os anfíbios nem a vesícula tem, tá? Só tem o vitelo que fica nos macrômeros. A gente vai ver agora os anexos de aves e répteis. As aves e os répteis, eles produzem aquele ovo que você conhece, ovinho de codorna, ovinho de galinha, ovo de avestruz, que é o maior dos maiores, né? Então, o saco vitelínico, ele está presente, tá, no anexo de aves e répteis, está aqui ligado ao intestino em amarelo, saco vitelínico. Vamos ver as funções. Ligado ao intestino do embrião, é responsável pela nutrição do embrião. O âmero, que é essa bolsinha cheia de água aqui, tem por função proteção contra desidratação, proteção contra choques mecânicos. Imagine o ovo com o embrião aqui dentro. Claro que ocorre muito movimento, e esse movimento, esses choques mecânicos, eles são amortecidos pela presença da água. Delimita a cavidade amniótica. Então vamos lá, aqui é a cavidade amniótica, tá? E esse aqui é o âmnio em volta, membrana, e o interior é o líquido amniótico, tá? A cavidade amniótica que contém o líquido amniótico. Esse líquido protege contra desidratação e proteção contra choques mecânicos. Ao final do desenvolvimento de répteis e aves, todo o líquido da cavidade amniótica foi absorvido pelo animal. Outros anexos de aves e répteis é a lantoide, aqui a lantoide que também está conectada ao intestino do embrião. Função, participa das trocas gasosas, juntamente com o córeo. Como que participa das trocas gasosas? Veja só, o ovo ele é poroso, a casca do ovo é porosa. Significa que entra oxigênio por difusão e sai gás carbônico também por difusão. O oxigênio ele entra e quem que vai pegar esse oxigênio? Esses vasos sanguíneos presentes aqui na alantoide.
armazena excreta nitrogenada. É a alantoide que vai armazenar as excretas desse embriãozinho. Esse embriãozinho também produz excretas. Que excreta é essa? Vamos pensar, aves e répteis, eles botam ovos. Esses ovos precisa de... O espaço ali já é pequeno, ou seja, tem que ser uma excreta econômica. Qual que é a excreta econômica? É o ácido úrico. Porque o ácido úrico ele não precisa da água, ele é insolúvel na água e ele é armazenado na forma de cristais, ou seja, economiza muito espaço dentro do ovo. Então, aves e répteis, a excreta desses animais é ácido úrico. Joinha? Dá um joinha aí no vídeo, hein? Outra função, transferir para o embrião as proteínas presentes na clara e parte dos sais de cálcio presentes na casca para o embrião, que utilizará esses sais na formação de seu esqueleto. Então funciona assim, a alantoide juntamente com o córeo, ela vai absorvendo o cálcio da casca e vai levando para o embriãozinho. O embriãozinho vai ficando forte e a casca vai ficando cada vez mais frágil, fininha, até nascer o embriãozinho já forte, com o esqueleto forte. Aqui está o córeo, a membrana mais externa é o córeo, tá? Que envolve todos os outros anexos. O córeo ou serosa é uma membrana que envolve o embrião e todos os demais anexos embrionários. Função, proteção. Agora, uma observação importante. O córeo, juntamente com a alantoide, forma uma estrutura chamada alantocóreo, que participa principalmente das trocas gasosas, tá? E essa transferência de cálcio para o embrião. Você sabia que a gema do ovo é uma célula visível a olho nu? Pois é, existem macrocélulas e a gema do ovo nada mais é do que uma célula gigante. Vamos dizer que ela é o zigoto. Olha só, aqui essa película, ovo fecundado em aves. Essa película aqui ela vai se desenvolvendo, tá? Mas claro, é apenas uma célula, mas tem um conteúdo nutritivo, que é o vitelo, imenso. Então aqui o embriãozinho vai se desenvolvendo, olha só, primeiro dia. Aqui no 10º dia, já a formação de vasos sanguíneos. Olha os vasos aqui sobre o vitelo. Esses vasos sanguíneos é que vão... o alimento vai passar para esses vasos sanguíneos que vai chegar até o embriãozinho. O sistema circulatório é o primeiro sistema a ser formado, na verdade, né? E por quê? Por causa justamente da nutrição do embrião. Anexos reduzidos em mamíferos. A gente vai falar de alguns anexos aqui que são reduzidos em mamíferos. Por quê? Mamíferos eutérios, principalmente, com exceção do ornitorrinco, que ainda coloca ovo, a gente está falando aqui dos mamíferos eutérios, aqueles que possuem placenta. Eles apresentam alguns anexos reduzidos porque a placenta faz a função deles. É o saco vitelínico, que tem função nos mamíferos hematopoética. A alantoide. A alantoide fica incorporada ao cordão umbilical, tá? Que leva os nutrientes da placenta para o embrião. Vamos ver na ilustração esses anexos. Tá aqui, ó, o saco vitelínico, pequenininho, pouco desenvolvido, e aqui a alantoide, tá? Incorporada ao cordão umbilical. Outros anexos desenvolvidos em mamíferos. O âmnio, agora esses anexos que são desenvolvidos em mamíferos. O âmnio, que é a proteção contra desidratação, já estudamos, proteção contra choques mecânicos, diagnóstico pré-natal de certas doenças, uma função importante do âmnio. Como que faz esse diagnóstico? A retirada, pessoal, de células, existem células nesse líquido aqui, fragmentos celulares, células, e essas células são removidas para fazer o exame dos cromossomos. Aí pode verificar, né, o diagnóstico, se tiver alguma alteração cromossômica, como síndrome de Down, a trissomia do 21, aquelas outras síndromes que já estudamos, tá? Síndrome de Turner, por exemplo. Acesse lá nossas aulas sobre síndromes, mutações cromossômicas, que você vai ficar a par dessa videoaula aí. E aqui o raro parto empelicado. O que é esse parto empelicado? Diz a lenda aí que crianças que nascem por esse parto empelicado, ou seja, não há rompimento da bolsa miniótica, tá? A criancinha nasce com a bolsa ali e quem tem que fazer isso é o obstetra, tá? Ele que tem que romper essa bolsa contendo líquido amniótico. Diz a lenda que essas crianças vão ter muita sorte na vida, né? É muito raro, é raro o parto empelicado. O córeo, a membrana extraembrionária, a membrana mais externa, forma a parte fetal da placenta, que é o córeo viloso ou frondoso, um outro nome aqui
pouco conhecido. Viloso ou frondoso, a gente já vai ver a placenta. As velocidades coriônicas invadem o endométrio para formar a placenta. Então, lembre-se que a placenta é formada por uma parte materna e uma parte fetal. O córion, viloso ou frondoso, dá origem à parte fetal da placenta. Agora sim a placenta, pessoal. Aqui a estrutura que conhecemos como placenta, que vai acomodar aí o embriãozinho. Presente nos mamíferos eutérios, monotremados, que é o ornitorrinco, que ainda bota ovo, e os marsupiais, não há placenta. Marsupiais, o canguru, não tem uma placenta desenvolvida, na verdade, né? O embriãozinho ainda sai muito cedo. É responsável pela fixação do embrião ao útero, intercâmbio de substâncias, função também endócrina, ou seja, produzir hormônios, estrogênio, progesterona, gonadotrofina coriônica e prostaglandinas. Prostaglandinas que vão induzir aí o parto. Pessoal, agora vamos face to face aqui, um papo sério, que cai muito em prova. Não há mistura de sangue materno e fetal. A circulação fetal é independente da circulação materna. Tudo bem? Não vão cair nessa questão. Aqui, pessoal, uma ilustração mostrando bem a placenta. Capilares do feto, veja que ele tem a sua própria circulação. E aqui os capilares, a artéria materna e veia materna. Aqui o sangue materno. Essa troca de substâncias ocorre por difusão. Não há comunicação da circulação sanguínea fetal com a materna, não ocorre isso. Então aqui o feto e embrião, existe uma diferença de feto e embrião, tá? E aqui a mãe. A placenta, por meio do gás oxigênio, o embrião devolve gás carbônico. A mãe, por meio da placenta, nutrientes, o feto devolve excretas para a mãe. O feto manda antígenos, a mãe devolve anticorpos. A gente tem que ficar atento aqui, pessoal, na aula de genética sobre a eritroblastose fetal, um assunto a ser tratado em genética. A mãe também pode mandar para o filho nicotina, se a mãe fumar, e álcool, que vão atrapalhar e muito o desenvolvimento dessa criança. Corrige aqui, coloca o acento no álcool, por favor. E a mãe pode mandar também hormônios, função imunológica da placenta. Também, pessoal, HIV, rubéola e outros micro-organismos podem atravessar a placenta e chegar até a circulação fetal. O risco da criança pegar HIV é muito maior durante o parto, porque no parto que ocorre a mistura de sangue fetal com sangue materno, tá? A probabilidade de passar pela placenta ainda é baixa. E o cordão umbilical, pessoal? Cordão umbilical, olha só, é um anexo exclusivo dos mamíferos, permite a comunicação entre o embrião e a placenta. Quem comunica o embrião com a placenta é o cordão umbilical. É preenchido por um material gelatinoso, tá? Um tecido conjuntivo, gelatina de Wharton. E uma curiosidade, as veias são duas veias que levam sangue arterial para o embrião, tá? Levam sangue arterial. E a artéria, ela leva sangue o quê? Venoso. A artéria faz o retorno do sangue venoso. Resuminho, galera, resuminho interessante, aquele mata a prova. Nessa tabelinha aqui para você ver, lembrar e acertar a questão. Saco vitelínico, origem, endoderme e ectoderme. Na aula de organogênese, a gente vai ver que quem dá origem ao intestino é endoderme, tá? Então, se o saco vitelínico está ligado ao intestino, quem dá origem ao saco vitelino é endoderme. Olha só também alantoide. Os únicos que têm origem endodérmica é aqueles que estão ligados ao intestino, que é a alantoide e o saco vitelino, tá? Origem endoderme e ectoderme. Só que alantoide, endoderme e mesodérmica. O âmnio, ectoderme e mesoderme. O córeo, ectoderme e mesoderme. A placenta tem uma parte mista, né? Que é a parte fetal e a parte materna. Aliás, a gente não falou disso, bem lembrado. Vamos voltar aqui os slides para a gente ver. A parte fetal da placenta é o córeo, esse córeo frondoso ou viloso, tá? E a parte materna da placenta é o endométrio, que ganha um nome especial, decídua. Tá? Então, lembre-se que a placenta tem a parte fetal, tá? O córeo, e a parte materna, que é a decídua. Agora sim, vamos voltar lá, a tabelinha. Ocorrência do saco vitelínico.
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O âmino, répteis, aves e mamíferos. Não tem âmino nos peixes e anfíbios. O córion, répteis, aves e mamíferos. Alantoide, répteis, aves e mamíferos. Se você sabe dos répteis, você sabe das aves, que eles possuem o mesmo anexo embrionário. A placenta nos mamíferos eutérios e metatérios. Só que nos metatérios ela é pouco desenvolvida. Funções do saco vitelino: nutrição e função hematopoética nos mamíferos. O âmino, proteção e manutenção da temperatura, que é proteção contra choques mecânicos e também contra desidratação. O cório, proteção e absorção de cálcio e respiração, auxilia as trocas gasosas juntamente com a alantoide. Armazenar excreções, a função da alantoide, respiração e absorção de cálcio, que é função do alantocório. Placenta faz tudo: nutrição, proteção, respiração, excreção, defesa imunitária e também a função endócrina ou hormonal. Bom, agora nós vamos praticar um pouquinho para ver se você entendeu mesmo esta videoaula. Primeira questão da FUVEST 2013. Piaimã virou herói de cabeça para baixo, então Macunaíma fez cócegas com os ramos nas orelhas do gigante. Chegaram no hall. Por debaixo da escada tinha uma gaiola de ouro com passarinhos cantadores. E os passarinhos do gigante eram cobras e lagartos, ou seja, eram répteis. Mário de Andrade, Macunaíma. Mas a gente quer saber de biologia, não é? Vamos lá. Suponha que o gigante Piaimã tenha encontrado os ovos de lagarto e os tenha posto para chocar, pensando que fossem de aves. O exame dos anexos embrionários dos ovos desses dois grupos de animais permite diferenciar se eles são de lagartos ou de passarinhos? Justifique. Já foi falado, pessoal. Você pode dar um pause, tentar matutar um pouquinho aí, tentar elaborar a sua resposta. Mas vamos lá. Não tem como, né, pessoal? O exame dos anexos não pode diferenciar ovo de aves e répteis, porque eles possuem os mesmos anexos embrionários: âmino, cório, alantoide, saco vitelínico, até a casca porosa. Então, para diferenciar, teria que fazer o exame do embrião ou outros exames. B, o que tem ali dentro? Um passarinho, tá? Uma cobra. B, considere que a gaiola esteja embaixo da escada em um local frio e úmido e com alimento disponível. Que animais, cobras, lagartos ou passarinhos, teriam maior dificuldade para sobreviver por período muito longo nessas condições? Justifique. Cobras e lagartos, né, minha gente? Por que cobras e lagartos? São os répteis. Os répteis são animais chamados de sangue frio, termo incorreto. O correto é chamar eles de animais ectotérmicos, porque eles perdem calor para o ambiente, ou animais pecilotérmicos. Os répteis são animais ectotérmicos e perdem calor em ambientes frios. Já os passarinhos, pessoal, e os mamíferos, eles conseguem controlar a sua temperatura corporal por meio da vasoconstrição, vasodilatação, armazenamento de gordura, por meio da sudorese, tá? O suor. Assim, eles controlam a temperatura corporal e isso possibilita uma expansão geográfica desses animais muito grande, que sabemos, a expansão dos mamíferos e também dos pássaros, das aves. E, portanto, capaz de produzir e conservar o calor corpóreo, independentemente da temperatura corporal. Tá? A questão já resolvida. Mais uma questão, 2013. A figura a seguir mostra o desenvolvimento embrionário de um ser humano e apresenta numerados os anexos embrionários que o feto necessita para o seu desenvolvimento. Essa ilustração não parece nada estranha para você, né? Acabamos de ver ela. Analise as afirmativas. A vesícula vitelina, representada pelo número 1. Pessoal, o número 1 não é vesícula vitelina, não. O 4 é vesícula vitelina. Já vamos eliminar a afirmativa 1. Descarta, tá? 1 é o cório. 2. Os números 5 e 6 representam a cavidade amniótica e o cório. Pessoal, o cório é o número 1 aqui. Aqui não é o cório. Aqui é a bolsa amniótica juntamente com o líquido amniótico aqui dentro. 3. O número 3 indica a placenta, sim, que é o principal contato do feto com a mãe, facilitando a entrada de oxigênio e dos nutrientes e eliminando as excretas do embrião na circulação materna. Perfeito, pessoal. Nos mamíferos, a placenta faz tudo, tá? Uma verdadeira mãe para o embrião. Faz a nutrição, a oxigenação, armazenamento de excreta. A excreta vai tudo para a circulação materna. Tem gente que come placenta, que não acho nada legal também. Falam que o Tom Cruise comeu placenta, que absurdo. 4. Afirmativa 4.
o alantoide representado pelo número 2, vamos ver se o 2 é alantoide mesmo. 2 é alantoide. É bem reduzido, se une ao córeo e a mucosa uterina, tá? Se une ao córeo e a mucosa uterina para formar a placenta. Pessoal, alternativa correta. O alantoide, representado pelo número 2, tá? É bem reduzido, sim. A placenta faz o papel dele. Se une ao córeo e a mucosa uterina. O que é essa mucosa uterina? Isso aqui é o endométrio, tá? Para formar a placenta. Sim, a placenta ela é formada pela mucosa uterina, tá? O endométrio, juntamente com o córeo. 5. O âmnio, representado pelo número 4, protege todo o feto e os anexos embrionários. Número 4 não é o âmnio, é o alantoide. A afirmação 5 está incorreta. Assim, o nosso gabarito é A. A de adeus, galerinha. Bom, carinha, se você gostou dessa videoaula, não se esqueça de clicar aí em gostei, tá? E também se inscreva em nosso canal para ficar a par das próximas videoaulas. A gente se encontra aí no próximo curso, uma próxima videoaula. Um forte abraço e até mais.